Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia de decisão na Copa do Brasil. Dia 14 de agosto de 2019, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense na Arena a partir das 9h30 da noite. E nós vamos falar muito sobre esta decisão. Vamos debater todas as possibilidades, se o Grêmio tem que definir o primeiro jogo já para a classificação, ou se pode carregar alguma possibilidade para o jogo de volta. Tudo isso para você acompanhar no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Em live também no Twitter, o Twitter @RDCTV Digital. No site da emissora, você além de acompanhar as notícias, pode também acompanhar um pouco mais da programação ao vivo, rdctv.com.br. O Instagram para acompanhar todos os bastidores da RDC TV. Para você nos acompanhar na TV, canais 24 e 524 da NET. O programa desta quarta-feira, que tem a honra de receber Bruno Flores, Flávio Fiorin e Marcos Perotto Júnior, representante gremista, jornalista, nosso colega, um grande amigo. Dia de Grêmio é dia de Perotto. Tudo bem, Perotto? Como é que está? Uma boa tarde. Tudo mais certo? uma vez a Tudo bancada. bem, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estamos aí para falar de Grêmio, né? Num dia emblemático, num dia absolutamente decisivo, onde o torcedor do Grêmio vai ter que fazer a sua parte. E mais do que isso, o Grêmio tem que botar um pé nessa classificação hoje aqui, porque lá na Arena da Baixada é muito complicado. Sabe que eu vim pensando, Perotto, para trazer essa pergunta já para abrir o debate, porque foi uma coisa que ficou marcado para mim ontem na entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzan Júnior. Ele disse na entrevista coletiva que o jogo de hoje é definitivo para a temporada. Para mim também. Ele tem toda essa pecha, esse jogo, toda essa marca, essa aura para a partida? A gente vem tratando nas mídias sociais como um jogo divisor de águas para o restante do ano de 2019. Por quê? Porque ele é o jogo que encaminha ou não uma classificação para a Copa do Brasil e que dá ou não a moral para o Grêmio diante de um Palmeiras na Libertadores. Importante é fazer hoje, Sim. fazer uma boa diferença de gols, um bom resultado, para depois não deixar tudo lá para Curitiba, né? Porque se jogar naquele sintético lá da Arena da Baixada é difícil, né? E a pressão lá do torcedor é muito grande. E a pressão ainda mais. O Atlético cresce muito lá, os números mostram que muito pouco perde em casa. O Grêmio não pode correr esse risco hoje de levar um resultado que não seja uma vitória ou na pior das hipóteses, a meu ver, um empate. Empate de 0-0. De 0-0. Sim. Apesar que não há gol qualificado, né? Não tem, mas... Acho que pode ser um jogo de afirmação também. Exato. Para o elenco de jogadores, sobre as aspirações do Grêmio ainda em termos dos matas, porque, o Grêmio melhorou depois da Copa América, isso é inegável, pelo menos teve aí uma sequência de bons jogos, mas ainda não pegou aquele grande jogo. Eu acho que o parâmetro, por exemplo, de Copa do Brasil, que foi o Bahia como adversário, ele não é talvez tão significativo para um jogo de Copa. Então, acho que hoje é uma grande chance de enfrentar um grande adversário, fazer um grande jogo, conseguir um resultado e se afirmar. O Grêmio do Campeonato Brasileiro não tem nenhum tipo de sombra em relação a essa equipe da Copa do Brasil. Não afeta em nada o desempenho que não é tão bom no Brasileiro nos jogos das Copas. Dá para dizer... E já é um teste também, Claro, permita, já é um teste também para o enfrentamento com o Palmeiras depois, né? Em duas grandes competições de mata-mata, hoje Copa do Brasil e depois em seguida tem a Libertadores, mas também já é um grande teste também, né? Exato. A minha dúvida... Como bem mesmo ele disse, né, até agora não teve um confronto assim, um enfrentamento que oferecesse uma grande resistência ao Grêmio, né? E esses dois jogos vão oferecer. É isso que me pega. Dá para dizer que hoje a gente vai ver o Grêmio de verdade? Independente do que aconteça no resultado, eu não estou nem dizendo assim, o Grêmio de hoje vai vencer, não é isso.
independente do resultado, digamos assim, uma goleada contra o Atlético Paranaense, uma goleada do Atlético Paranaense, um empate, um resultado sofrido, não importa, o resultado não importa, mas a atuação é o Grêmio de verdade, é aquele Grêmio que tu confia realmente que, olha, esse é o Grêmio que vai dar a resposta, sempre, que é esse que o torcedor está esperando há muito tempo. Olha, por mais que a camisa do Atlético ela também não tenha o mesmo peso, com todo respeito ao Atlético Paranaense, é uma equipe mais bem estruturada e que joga mais do que a equipe do Bahia, né? O Grêmio hoje ele vai ter que ser aquele Grêmio que no momento que precisou, que a gravata apertou, tanto na Libertadores quanto nas outras competições, o Grêmio foi lá e mostrou personalidade e conquistou o resultado que precisava. O Grêmio hoje precisa da vitória. O Grêmio vai ter que ter essa personalidade em campo, os jogadores vão ter que estar nas suas melhores noites e a torcida vai ter que fazer a sua parte. É um conjunto, vai ter que tudo dar certo hoje para que o Grêmio consiga essa, na minha opinião, é um jogo muito difícil, é um time estruturado que eliminou o Flamengo dentro de Maracanã, nos pênaltis, é bem verdade, mas eliminou, vem embalado de um título lá fora, e é um time que pode sim surpreender se o Grêmio não tomar todos os cuidados que tem que tomar para essa partida, e não jogar tudo que pode render. E são dois times extremamente ofensivistas, né? Exato. Tanto o Grêmio como o Atlético Paranaense, a certeza de um grande jogo. Só não podem repetir aquele jogo do Campeonato Brasileiro de algum tempo atrás, que foi 0-0. Né? 2017, eu acho. Se estudaram tanto desde o início que ninguém conseguiu ultrapassar a defesa de ninguém. Né? Nas últimas duas Copas do Brasil, que eu me lembro mais recentemente, 2016 o Grêmio eliminou o Atlético Paranaense nas oitavas, naquele jogo contra, né, o Atlético que lá venceu 1-0, naquele jogo que marca a transição da chegada do Renato, né, saiu o Roger depois do 1-0, depois o Renato aqui perdeu, mas nos pênaltis classificou. Tem o gol do André Lima, né? Gol do André Lima no ele erro teve até constrangido em comemorar pela relação que ele tem, né? Primeiro gol da Arena e tudo, né? Ficou constrangido. E depois foram os pênaltis. E o Everton erra o pênalti e dá ao Grêmio a possibilidade. E mais recente, 2017, eu acho que foi, né? Que o Grêmio goleia o Atlético Paranaense aqui e lá faz um jogo... Golaço do Barrios, né? Golaço do Barrios, teve aquela cabeçada do Kahneman também. Né? O Grêmio se dá bem contra o Atlético Paranaense. Jogaram em 96, né? 96? 2013, a primeira vez, né? Que o Atlético ganhou, tirou o Grêmio da Copa do Brasil em 2013. Nas outras três, o Grêmio tirou o Atlético. No confronto de mata-mata... 96, 16 e 17, né? 3-1 pro Grêmio nos mata-matas, né? Nos mata-matas contra o Atlético. De Copa do Brasil, né? Não lembrava desse de 96 96 aí. 96 que o Grêmio 96 foi nas oitavas. O Grêmio tirou o Atlético. É sempre nessa, então é mais nessa fase. Oitavas e quartas. Oitavas e quartas, né? Mas, Gente, você se pega na semifinal. Sabe o que isso representa para hoje? Nada. Nada. Absolutamente nada. É um outro confronto, um outro contexto. O Atlético, eu acho que é a equipe que está mais crescendo do futebol brasileiro hoje, até como clube, conquistando títulos, vem no embalo, vem numa empolgação, vem numa confiança que talvez não tenha tido nesses outros enfrentamentos. E o Grêmio hoje, olha, a gente está tentando mobilizar o torcedor e acho que nem precisa. O torcedor está mobilizado, vai precisar jogar muita bola. E André é confirmado, né? André é escalado, não há a mínima possibilidade de que o Tardelli comece. Até entendo o Renato. Eu quero saber a opinião dos amigos a respeito também da escalação do André, porque eu sei que vai dar polêmica. Eu estava acompanhando a Rádio Grenal hoje e eu achei talvez uma das frases mais emblemáticas dos últimos dias, a do presidente Romildo. Que, na opinião dele, o André é o jogador mais injustiçado do Brasil, que ele acha que as críticas muitas vezes fogem do tom, e até o colega Thiago Rocha perguntou quais eram essas críticas, então, que deixavam o presidente tão triste ou então irritado, né? E ele disse, olha, às vezes dizem que o André não é uma contratação à altura do Grêmio, ou que não foi uma boa contratação, que ele não tem o tamanho do Grêmio. E o presidente fica... sentido, vamos dizer assim, com isso, mas o fato de... foi ele que aportou o dinheiro e decidiu, né? Não vamos esquecer isso. Mas só teve um lampejo essa temporada de goleador, né? Foi o Libertar só, né? Quando não precisava. Acho que ele ainda deu uma esperança. Eu acho que ele ainda deu uma esperança quando, no jogo contra o São Luís de Juí, na Arena, ele faz um bonito gol. Que ele recebe, dribla o zagueiro, faz o gol, e ali todo mundo, pessoal, vai deslanchar, é o gol que é a característica do cara mais habilidoso, mais técnico, que dribla e chuta, mas entrou na fase ruim de novo, e aí contra o Libertar, eu até acho que o jogo não tinha tanto peso assim, talvez, claro, era um jogo de Libertadores, mas o Grêmio já tinha uma base muito sólida
do jogo de Porto Alegre. Até por isso eu acho que o jogo contra o Atlético hoje pode até significar mais do que o jogo no Paraguai contra o Libertad. Eu vejo assim, para responder a pergunta do Esperotto, né? O presidente Romildo falou uma palavra ontem que eu dificilmente já tinha ouvido ele falar, ou já tinha ouvido algum dirigente de futebol falar em relação à maneira como o torcedor tem que ser com o seu time. Eu nunca tinha ouvido um dirigente falar, e vocês podem me corrigir por ter mais conhecimento da história do futebol do que eu, até aqui do Rio Grande do Sul. O presidente disse que a torcida precisa ser, essa noite, mais do que uma torcida que apoia, mais do que uma torcida que vai estar ao lado do time, precisa ser uma torcida solidária com a decisão do seu treinador. Eu assino embaixo com o presidente Romildo e eu tenho tentado justificar. Isso mesmo... é a prova do quanto o torcedor vai ter que... Eu vou usar essa palavra porque eu acho que é isso que o torcedor do Grêmio pensa, eu não consigo ver outra coisa. Suportar. Aturar, eu ia usar a palavra. Isso é feito da conversa. Aturar. Isso é feito da conversa ainda, acho que do Maracanã, né? Que o Romildo disse que ia chegar no vestiário, que o Grêmio precisaria de pontos, acho que já foi um conjunto de fatores que determinou essa entrevista coletiva do Romildo já. É uma frase batida, mas é uma frase, né? Do futebol, não do futebol, mas aqui do Rio Grande do Sul, né? Que cachorro mordido de linguiça tem medo de cobra. É, verdade. O presidente Romildo tá assim, ó. Eu vou usar essa palavra porque eu perguntei isso para ele ontem. Presidente, tem alguma coisa que te incomoda? Eu não tenho dúvida que o Romildo tá ressabiado com alguma coisa. Com isso que ele chamou para ele essa coletiva aí, né? E ele já fez isso uma vez, em 2017. Foi? Vamos lembrar, 2017, depois da eliminação pro Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho, ele foi na coletiva e disse: é isso aí, vamos apoiar. Quando ele bota a cara para bater, porque alguma coisa não está encaixando ali, como você bem mesmo disse, alguma coisa está incomodando ali, né? Mas a questão... Mas me parece que isso é o dividido. vestiário pode... Claro. E é justamente onde eu quero entrar. Me parece que é meio dividido, assim, ou pelo menos delimitado. Por exemplo, quando o Grêmio tem uma crise dentro de campo, jogos ruins, atuações individuais ruins, jogo contra o Católica, aquele no Chile que foi um desastre, quem é que assumiu a responsabilidade? O Renato. O Renato vai para o microfone, dá a coletiva pós-jogo e depois em Porto Alegre ele dá outra coletiva para justificar, para fazer a torcida pegar junto. Só que agora parece que o Renato não é suficiente para essa questão, porque é o próprio Renato que está escalando o Tardelli. É como se a palavra do Renato... André. Isso. Está abraçado com o André. É como se a palavra do Renato sobre o André talvez não fosse dar o mesmo efeito mais no torcedor. E aí transcende a questão do campo. E quem abraça é o Romildo, assim como em 2017. Era como se talvez o discurso de quem está na beira do campo não fosse dar o mesmo efeito. Mas então ali, tem que ali 2017, e eu gosto desse exemplo de 2017 porque eu falei isso na Rádio Grenal hoje e eu volto a repetir aqui. Eu tenho um sentimento, e aí é só um sentimento porque eu não tenho informação sobre, e se eu tiver, com certeza eu vou dar essa informação, mas eu tenho um sentimento que não vai ser o Grêmio dos últimos jogos. E eu não estou falando do fator anímico, eu não estou falando do fator tático, eu estou falando de time mesmo. Escalação? De escalação, de escolha. Alguma coisa o Renato vai mudar. E eu não acho que seja o André. Eu não acho que ele vai tirar o André. Eu acho que ele vai dar ao André uma nova oportunidade, porque aí a birra dele, a insistência dele, mas ele vai dar alguma outra coisa, daquela coisa assim, tipo, tá, eu esperei tanto, quis tanto, me organizei tanto para isso e agora eu vou fazer. Eu não sei exatamente o que é. O que poderia ser, Diogo? Eu só confio numa possibilidade, que é a volta do Luan. Eu só confio nisso. Também é uma coisa que eu gostaria que acontecesse, né, por ser, talvez no Rio Grande do Sul, já disse isso, talvez ninguém defenda o Luan tanto quanto eu, né, os telespectadores até brincam que eu sou Luanete, mas faz parte, eu não consigo deixar de elogiar um cara que decidiu sempre que o Grêmio precisou, ele decidiu. E até brinquei hoje de manhã que a minha memória estava falhando um pouco. Mas recentemente o Grêmio perdeu para a Chapecoense em casa, né? Não, empatou, né? Porque o Luan entrou e deu o passe pro gol, né? 3-3. O Grêmio perdeu pro Vasco, né? Não, né? O Luan foi lá e deu o passe pro PP empatar. O Grêmio perdeu o Grenal. Não, o Luan foi lá e fez o gol, né? Então, são essas coisas assim que eu vejo que ele não tá bem, Mas ele é um cara que pode decidir. O que eu vejo? Eu vejo que o Renato... Isso passa pelo motivacional. Exato. E eu vejo assim, ó, eu vejo que a entrevista do presidente Romildo não é para dar liberdade pro Renato trocar o time. É para dar pro torcedor aquela coisa assim, ó. Confia. Confia. Vamos tentar uma coisa diferente hoje e confia até o final.
Dá o teu máximo apoiando. Claro, apoiar o André até os 90 minutos, até o juiz apitar o fim do jogo, é duro. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Ninguém vai apoiar um centroavante que não faz gol. Sim. Mas é aquela coisa. E também eu acho que o torcedor do Grêmio, o presidente Romildo tem um E medo. a busca pelo Luciano já comprova isso. Claro. Futuramente o Luciano vai assumir essa E o vaga. presidente Romildo tem um medo. Ele tem o medo do jogo contra o Libertad, da primeira fase da Libertadores. O Grêmio foi... O Grêmio nulo. foi apático, a torcida foi totalmente apática. Acho que foi, não me recordo de todos, mas acho que foi o pior jogo do ano, né? Foi. Esse do Libertad. Esse começo do ano... No conjunto da obra, acho que foi. Acho que foi, né? Esse começo de ano contra o Libertad, depois contra a Universidade Católica lá no Chile, e aquelas atuações pífias do Grêmio, acabaram refletindo em toda a temporada. A média de público do Grêmio hoje é muito baixa em relação aos outros times do Brasil. É 13.300. É muito 13.400, baixa. né? Ou seja, o Grêmio começou mal e está tendo que até hoje buscar essa gordura que queimou já no início da temporada. E perdeu pontos para aquele pessoal lá de baixo, né? Que não pode perder ponto para aquele pessoal. Exato, já passou por CSA, por Avaí. Enfim. Mas com relação ao André, Diogo e amigos, que eu tentei ontem e o torcedor está absolutamente Tu tentou contra. estudar por que o André não dá certo. Exato, eu fiz um exercício da empatia, que é Isso. aquela coisa de se colocar no lugar do outro e tentar entender qual a Buscar cabeça o do porquê. Renato. Afinal de contas, o Renato tem que ter, ele, no seu íntimo, uma justificativa para botar o André. Eu vejo o Renato como um cara absolutamente sistemático, que tem um ritual e que vem dando certo, queiram ou não, esse ritual nos mata-matas. Ele tem uma maneira de fazer e de pensar, e essa maneira de fazer e de pensar inclui o Tardelli entrando no segundo tempo e que vem dando resultado. O Renato pensa o seguinte: eu começo o jogo, é início de jogo, eu vou com o meu time que eu considero titular, que tem o André, e o Tardelli vem dando resultado no segundo tempo, e eu tenho essas duas alternativas. Se eu boto o Tardelli no começo do jogo para agradar o torcedor, o Tardelli vai que não aguenta os 90 minutos, que tem uma cãibra, que não vai mal, que não vai bem no primeiro tempo. Eu olho para o meu banco, eu tenho lá o André. E se eu boto um André durante a partida, o estádio vai abaixo, eu perco. O estádio, eu perco a confiança do torcedor e perco qualidade na hora decisiva da partida. Então esse modus operandi do Renato, de começar dessa forma e fazer isso durante o jogo, ele não quer abrir mão disso. É melhor tomar a primeira paulada do que tomar no meio, é isso? Eu acho que ele não quer mudar essa logística do Grêmio, essa sistemática de atuar, pensando num contexto geral de banco de reservas, de alterações, uma estratégia que ele adotou desde que ele abraçou e o que, queira ou jogador. não, vem dando certo. Deu certo quando o André... Tem um fator aí que a gente pode encaixar nessa teoria do Esperotto, que é o fator do Tardelli, o motivacional do Tardelli, que entra com gás contra, por exemplo, um adversário mais cansado. Exato. Ele leva vantagem e começa a ganhar confiança também, quem sabe. O próprio sabe que este modus operandi que o Esperotto está dizendo, um abraço Bavaresco, deve estar nos assistindo aí, pensei em ti agora, é um modus operandi que para o Tardelli já funcionou, contra o Libertad, contra o Chapecoense, né, coisas que para ele são positivas. Ele entrou e fez gols. A média dele é bem melhor que a do André. Né? Mas é aquela coisa, eu vejo uma coisa assim, ó, o presidente... E não é só com o Tardelli, né? Isso aconteceu com o Viseu também. O Viseu? Até o Viseu lesionar. O presidente Romildo tem razão, tá, um pouco, na questão do André. Eu sei que é o grande debate da noite, eu sei que é um jogo importante, e esse talvez seja o fundamental debate para o time do Grêmio, quem vai ser o centroavante. O André vai ser o centroavante, o Esperotto disse aí, vai ser, mas talvez o torcedor quisesse outro. Mas eu vejo assim, quando o Jael, e aí eu vou comparar com um cara que foi criticado, mas nem tanto, quando o Jael não fazia absolutamente nada, que um centroavante que não faz gol é não fazer absolutamente nada. E demorou em Granada. Brigar, dar trombada, incomodar, tal lá e coisa, isso aí não ganha jogo. Isso aí a gente faz. Não ganha jogo isso aí. Ganha jogo fazer gol e contribuir. Quando o Jael se adaptou ao esquema do Grêmio, ele começou a contribuir. Demorou. Não tanto quanto está demorando o André. Só que se aceitou mais o Jael do que o André. Porque, era igualmente por causa dessa vaiado. coisa, essa briga, dessa... Ganhou o torcedor. Ganhou o torcedor. Apareceu o nome dele no telão, o pessoal já vaiava, né? Lembra? Isso do Jael. Né? Exato. Hoje o nome do André vai aparecer no telão, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ter alguma vaia. Tem gente que não aguenta, né? Não, tem gente que não segura. Não segura. Mas no último jogo houve uma mistura ali, de vaia e alguns aplausos e aqueles que preferem se omitir e ficar em cima do muro comendo uma pipoca, né? Na verdade, o que o torcedor tem que entender
é que ele está lá para torcer para um clube de futebol chamado Grêmio, que é o seu clube, né? É. E que o André estará em campo vestindo a camisa do Grêmio. E que tirar desse cara que já não vem tão bem o ânimo para jogar, bom, aí o torcedor está jogando contra o próprio patrimônio. Então não adianta. Que não quer aplaudir, não aplaude. Fica quieto, mas não vai ao André, não vai lá no telão, porque isso chega no vestiário, o jogador entra desanimado e o torcedor hoje não pode levar uma energia negativa para dentro da arena, de forma alguma. Claro, nós não estamos aqui dizendo, e eu acho que o Esperoto vai concordar comigo, que o André vai entrar em campo e o torcedor vai começar a gritar o nome dele. Aplaudir, apoiar, não é isso. Não é fazer um show pro André. Só se ele fizer um gol. Aí se já ele- muda tudo. Muda tudo. Mas é aquela coisa, ele toca na bola e erra, aplaude. Aí ele tenta um cabeceio e não vai, dá mais um aplauso. Porque se tu começar a vaiar, né? Assim, eu sei, o André tem muitos defeitos. Ele tem muitos defeitos. Ele não é o melhor dos centroavantes. Se tu trocar de bairros, tu sair do Maitá e ir lá para próximo do Menino Deus, ali na Tristeza onde fica o Inter, tu tem um cara fora de série, que é incomparável. Um centroavante que a bola bate nele e entra. E que tem qualidade técnica, e que dribla, e que compõe, e que ajuda. O André não é esse cara. E tem um que até então era ovacionado e faz não sei quanto tempo que não consegue marcar um gol, que é o Nico. O Nico, Que era ovacionado, agora Coisas da esqueceu bola, de fazer né? gol. Sumiu. Sumiu literalmente do mapa. Bom, coisas da bola. Eu não É. sei. Eu fico, né, com essa questão, ainda tenho esse sentimento. E aí é uma coisa mais de quem acompanha o dia a dia, de quem ouve as palavras, de quem vê uma manifestação em rede social de um jogador ou coisa e outra. Eu fico com esse sentimento ainda de que alguma coisa pode estar sendo preparada para hoje. Não sei se é só uma troca de escalação simples, alguma coisa básica, ou se é algum anímico, ou uma grande mudança, eu não acredito. Isso eu descarto, tá? 2, 3 nomes mudando, eu descarto Não, não tem completamente. como. Um nome, até acredito, mas não confio na saída do André. Acho que o André é mais garantido do que os outros, por exemplo, ali daquele meio campo. Claro, nós não estamos falando do Everton ali, que, né, é incontestável, mas, né, fica essa questão para o jogo de hoje. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do adversário, o Atlético Paranaense. O Sérgio Moreira, nosso amigo lá, Ele disse caçador. que tu tem a foto que ele tem mais pontos É isso, exatamente. que o Avaí. Como é que é essa história aí, Hugo? Não, ele disse que se o Grêmio precisar de pontos, tem os 5 aqui que arrumei ontem em acidente de trabalho, no couro cabeludo. Levou 5 pontos. o Sérgio. Tem a foto dele. Pro Brasileirão serve mais, Já né? ajuda, já ajuda. Mandar um grande abraço pro Ebert Ludtek, que está com a gente aqui, né, dizendo que tá difícil, né, dizendo pro João Feijó essa questão, né, do Luan, de contar com a esperança do Luan e ainda ter o André para acrescentar alguma coisa de hoje, né? O Aires Ivran diz: Grêmio hoje vai ser avassalador, vai dar tudo certo e será 3-0. Everton 2 vezes e o André Balada, diz ele aqui, marcando. Paulo Plett dizendo que o Esperoto é fera. Então, Pô, tá junto abração com a pro gente Paulo, tá aqui. sempre conosco nas lives lá. Um abração É. pro Paulo. Pô, o Schmidt Setoli dizendo que a gente está procurando crise num dia de jogo importante. Bem pelo contrário, né? A gente está levantando a bola para não dar crise, levantando o né? astral para ajudar o André. Né? Então tá bom, né? O Esperoto também. O Aires Tá confiando Ivran- no André, tá confiando. O Aires Ivran tá fazendo uma pergunta, Esperoto. Cadê as tuas lives? Ué, Tá dizendo ele. de domingos às quintas, 22 horas lá no Facebook, né? Estamos sempre por lá. Amanhã após o jogo tem. Facebook Marcos Peroto JR Júnior, só chegar lá que tá Povo Azul tá todo lá com a gente, todas as noites, será muito bem-vindo. Aliás, amanhã não, hoje, depois do jogo tem, né? Hoje não, dia amanhã? de jogo a gente faz ao vivo lá da arena mesmo, né? Isso, Zona mista, é. uma live externa, cobertura do jogo hoje, mas estamos sempre lá. Vamos lá, um abraço pro Emanuel Teodoro, né? Dizendo que o Luan, pra ele, é o cara. Né? O Alisson Christian dizendo que o Grêmio ganha fácil hoje, podem cobrar ele. Fácil, será? Depois. Vamos cobrar então. Eu tiro a palavra fácil, mas confio na vitória também. E mandar um grande abraço pro Jorge Globe, que está assistindo também o programa aí desta quarta-feira. O Diogo, hoje Diga, Feri. no Twitter da Gazeta do Povo, lá de Curitiba, eles fizeram uma enquete, aquela enquete comparativa, posição a posição, Pá, e o fizemos isso hoje. Grêmio venceu por 7-4. 7-4? 7-4 deu Grêmio. Os do Atlético que ganharam foram o Santos, o Bruno Guimarães, o Rony e o Marco Rubio, o carrasco do Grêmio. Né? Na Que época são do os dois Rosário caras que Central. devem ter que tomar cuidado. O Rony e o ganhou Marco de Rubio. quem? Né? E O Rony ganhou do Everton, pelo jeito. do ataque. Aí, estão brincando. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. E aí os do Grêmio, os demais. O Leonardo, o Jeromel, o Kahneman, obviamente, o Cortez, o Matheus Henrique, o Jean-Pierre e o Cebolinha. 7-4 pro Grêmio na enquete então do eles Jornal do inverteram Povo. o Rony. Inverteram o Rony para o Inverteram Rony o Rony. ganhar. né? Parabéns. Coitado do outro lado. Gazeta do Povo, de Curitiba. A gente fez hoje também lá na Rádio Grenal essa mesma ideia, essa mesma brincadeira.
A gente pode até fazer aqui também, eu Só acho que que a vai gente não dar afrouxou, igual. A gente não afrouxou a régua. Deu 8-3 pro Grêmio. 8-3 pro Grêmio. Porque, para fins de comparação, aí, né, foi o grande debate, foi esse meio campo. Aí foi Maicon e Matheus Henrique E deu um contra grande... Wellington e Matheus e Bruno Guimarães. um grande número de votos e de comentários em respeito ao Santos. Aliás, o Santos vive um grande momento, né? O Sim, goleiro do sim. Atlético. Eu acho que nesse debate entre Paulo Vitor e Santos, aí é unanimidade. Eu não consigo ver alguém, talvez talvez, não sei se o Esperoto, mas talvez um torcedor do Grêmio mais fanático aí para dizer que o Paulo Vitor é melhor que o Santos. Que nesse momento, né? O Santos, muito tempo, viveu na sombra do Everton, né? É, sim. E foi pro Palmeiras e depois ele conseguiu se destacar. Né? E aí ele era o garoto, que era o goleiro do time sub-23, que inevitavelmente tinha que ser o reserva, né? Sim. O Everton era o titular do Atlético, estava na seleção olímpica, pegou pênalti final de seleção olímpica, um goleiro muito qualificado, né? Tem Até bastante acho futuro. estranho que ele não esteja na seleção brasileira atualmente, né? Se esteja o Cássio, mas aí são escolhas do Tite. Mas eu não concordo muito aí com a Gazeta. Para mim, 7-4... Não, só foi a título de colaboração. Não, claro, mas claro. 7-4 eu acho que ele deram uma forçadinha aí. Vamos fazer Quase o um seguinte, empate então, ó. técnico ali. Vamos fazer o E o seguinte. técnico não. O técnico Não, fizeram. só os Vamos jogadores. botar o Renato aí, então, daí fica 8-4 pro Grêmio. 8-4. Então. Eu acho que nessa comparação fica mais fácil aí para o Grêmio do que para o Atlético Paranaense. O que é uma prova daqui a pouco de que o Grêmio tem alguma soberania, mas dentro das quatro linhas a gente sabe como é que as coisas acontecem. Banrisul Digital, um aplicativo completo para você simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. É fácil. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o Atlético Paranaense. Quem é esse adversário? O que preocupa o torcedor do Grêmio? É daqui a pouco, não sai daí. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Não pode jogar. Não pode jogar, né? Tony Anderson não pode jogar, Fiorinho. Uma viagem com o Sesc, viagem com tudo, não pode. Nem ele, nem o Madison. Pois é, o Madison São acho dois bravo que vai jogadores. pagar uma multa pro Madison jogar, né? Mas nem o Tony, né? O Tony é reserva. Nem o Tony. Né? Tu não paga multa para um reserva, né? Não. Acho que não. Né? Não, acho vale que a pena. Acho que não. Extremo, Não, né? Só se for um caso extremo, né? Mandar um grande abraço para toda a nossa audiência. Muito bacana mesmo o pessoal, né, participando com a gente hoje. O Daniel Rigo dizendo que para ele vão ser 2 gols do André e 1 gol do Tardelli hoje. Né? O Giovanni Gomes, acho que, né, hoje o jogo ainda vai ser para empate, né, mandando para a gente, é a opinião dele. O Sérgio Luiz Ritt, né, brincando sobre o Flamengo, né, que o Balotelli virou cheirotelli, diz ele, porque não vem mais. Né, o Cláudio Kraus, né, depois eu vou falar sobre essa piada, né, que o Flamengo proporcionou na Europa. Né, é um absurdo, né, o tamanho do Flamengo proporcionar uma brincadeira dessa no mercado de transferências. Para acertar né? a indenização das famílias dos meninos que foram Eles não vitimados pelo conseguem. incêndio. Aí não tem eles dinheiro, podem. né? É. Não tem. Mandar um grande abraço pro Cláudio Kraus. Boa tarde, vai ser 2-1 pro Atlético Paranaense. Eu sou aqui de Igrejinha. Secador. O Álvaro Bonesi de Oliveira, 4-0 Grêmio hoje. O 2 do Cebolinha, 1 do Luan e 1 do Kahneman, diz ele, né, participando com a gente. E o João Fejotes, que forçaram a barra. Cortez levando vantagem sobre o lateral do Atlético. A única vantagem do Cortez sobre o jogador do Atlético talvez seja o queixo, diz ele. O Cortez não marca e não acerta um cruzamento. Não mandando fomos nós, recado. né? Não A fomos nós. enquete da mas- Gazeta do Povo lá de Curitiba. Eu ainda prefiro. Mas ainda prefiro o Cortez Ah, não, ao Márcio sem dúvida, Azevedo, sem né? dúvida. Não tenho Sim. essa dúvida. E esse Atlético Paranaense, né, que nessa comparação da Gazeta do Povo aí, ganha o Grêmio em relação ao Atlético Paranaense. O torcedor do Grêmio, se fizer esse mano a mano, também vai votar em mais jogadores do Grêmio. A imprensa gaúcha vota em mais jogadores do Grêmio do que do Atlético Paranaense. O que preocupa nesse Atlético Paranaense? O que é de tão preocupante que gera todo este envolvimento que tem se falado sobre a partida e a dificuldade? Um deles é o Marco Ruben, né? Eu ia dizer, para mim a única diferença do Atlético e o diferencial do Atlético chama-se Marco Ruben.
Eu confesso que eu não sou um exímio acompanhador do Atlético, não sou o cara que estou ligado em todos os jogos do Atlético. Para falar de maneira melhor em casa, obviamente. Fora não tem conquistado resultados importantes, a não ser no Japão, né? Exato, mas o que a gente tem visto é um coletivo, né, Diogo? Eu acho que não tem assim nenhum grande nome, algum jogador que o Grêmio precisa se preocupar de forma individual. Que não seja o Marco Ruben, né? Que está um tempo sem fazer gols, inclusive, né? 8 jogos. Ainda é o artilheiro da Libertadores mesmo. 8 jogos sem marcar. 6 gols, né? Eu acho que o que mais preocupa o torcedor do Grêmio é justamente isso. A possibilidade de o Grêmio não conseguir jogar. E aí dá uma chance pro Atlético. Apagar, que nem foi contra o Libertad, por exemplo. Ter um momento ali de descuido e o Marco Ruben guardar uma bola. Eu acho que é mais isso do que, por exemplo, ter um... Tipo, perder para ele mesmo. Do que ter um temor de... O Atlético não é muito de sofrer uma pressão, alguma coisa assim. Tá, ficar trocando passes, ele é mortal. Quando tem uma oportunidade na frente do gol, ele... Nessa aí, então, o torcedor do Atlético Paranaense tem que se preocupar, né? Imagina, o André tá uma vida sem fazer gol, né? O problema do Atlético são as laterais. Daqui a pouco faz um, né? Se bem que ele fez mais recente do que o Marco Ruben. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu gosto de frases, essas frases assim... que a gente, né, aprende quando é criança, ou que os nossos pais ou os avós nos falam, que essas questões populares, jargões populares. Para mim, hoje, o Grêmio ganha o jogo se usar o feitiço contra o feiticeiro. O grande feitiço do futebol do Grêmio, e que muitas vezes foi, né, abalado contra os adversários, que os adversários conseguiram segurar, era o fato de que, se a bola não chegasse no Maicon, ela não andava. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Atlético Paranaense vai fazer uma marcação no Maicon a ponto de atrapalhá-lo para que ele não possa fazer o seu futebol. O feitiço do Grêmio é esse, é virar contra o feiticeiro. Se a bola não chegar no Bruno Guimarães, que é o nome, que é o expoente técnico do Atlético Paranaense, as coisas mudam muito. Porque ele é o cara do primeiro passe. Né? Tem o Wellington, aquele que jogou no Inter, o Wellington Martins, que é o capitão da equipe até, o surpreendente, mas é o capitão do time do técnico Thiago Nunes. Ele é meio Rodrigo Dourado, assim. Ele não dá o passe na diagonal. Ele não bota o cara na cara do gol. Ele rouba a bola e dá pro Bruno Guimarães. Rouba e dá pro Bruno Guimarães. Não dá pra chegar... Essa bola não pode chegar no Bruno Guimarães. Por quê? Porque se ela chega no Bruno Guimarães, ele ativa o Cirino, ele ativa o Bruno Nazário, ele ativa o Rony, ativa o Marco Ruben. Sabe? É o efeito dominó. Se um cara tem qualidade... Chegando a bola nesses caras aí é mortal. Ou seja, quebrar a engrenagem do Atlético. É o que muitas vezes já se fez na arena. O ponto falho deles são as laterais. Né? E aí é a grande vantagem que o Everton pode ter na noite de hoje. Mas aí eu não sei se o Esperotto concorda comigo. Né? E se vocês concordam comigo também. Aí o Everton tem que voltar a ser um pouquinho daquilo que ele era, né? Porque por mais que qualidade que o Everton tenha, ele tá... patinando pós-Copa América, né? Ele fez aquele gol contra o Bahia, depois ele fez um gol contra a Chapecoense, mas a grande atuação do Everton, a grande decisão, o melhor jogador da América, como disse o presidente. De tanto ser vendido, agora ele vai ter que voltar à realidade, né? Já foi vendido para vários clubes, né? Agora tem que voltar à realidade dele. Eu não sei como é que fica a cabeça dele, muitos falam que o Everton tem uma cabeça muito melhor do que o Luan tem, por exemplo, mas ele começa aos poucos a sentir essa coisa de eu não fui vendido, de eu não tenho proposta, de eu não vou sair. Ontem o presidente chegou a falar, né, que há uma sondagem. Me chegou uma informação à tarde, que eu não sei nem se eu deveria colocar, mas vou colocar aqui, que estaria sendo negociado com o Atlético de Madrid, mas eu não tenho nenhuma fonte mais confiável para confirmar isso, então fica no campo da especulação. A gente tem até o dia 2 de setembro, o Everton deve estar vivendo uma expectativa ainda nesse momento, né? É difícil que não atrapalhe o desempenho dele dentro de campo. Por mais que nas entrevistas coletivas, na zona mista, a gente note que ele está com a cabeça boa, que as respostas são... O Renato andou blindando o Everton uma época, que lembra, Diogo? Pessoal, eu achei que não era necessário, o Everton estava sabendo lidar muito bem com a imprensa, enfim. Mas é claro que isso influencia de alguma forma. Eu não acho que o Everton esteja, como alguns torcedores falam, tirando o pé ou se preservando, com a cabeça fora. Talvez até inconscientemente, dentro de campo, o jogador não esteja conseguindo render exatamente o que vinha rendendo, mas não de forma proposital, ou porque eu tenho que me preservar, vou tirar o pé. Pô, eu vejo o Everton dando carrinho, tirando bola lá na bandeirinha de escanteio do lado do Grêmio, cruzando, tentando fazer o seu melhor. Eu vou ficar na torcida realmente para que o Everton, e boa atuação do Everton está geralmente associada a gol. Então, se o Everton joga bem e não faz gol, pessoal, o Everton não é mais o mesmo, não fez gol. Eu não tenho visto um Everton tão abaixo no quesito entrega.
Mas claro que sendo o principal atacante, né, Diogo, a gente espera que ele sempre marque, que ele sempre deixe alguém na cara do gol, que ele seja mais agudo, né, pelo lado esquerdo. Às vezes ele dá uma parada, bota a bola pro meio, fica um pouco burocrático. Essa falta de ímpeto do Everton talvez esteja trazendo essa impressão de que ele não está rendendo mesmo. Eu concordo contigo. O Everton deu uma caída assim depois da Copa América. Eu acho que também tem uma questão, né? O Everton... Ou o pessoal aprendeu a marcá-lo também, né? Pode ser. Eu agrego ao Everton um problema, um grande problema. E aí eu acho que a culpa não é dele, tá? Eu acho que a culpa é do Grêmio um pouco. Também pelas necessidades que se impuseram nos últimos jogos. Foram 9 jogos até aqui depois da Copa América. 9, né? Nós estamos chegando no 10º jogo hoje contra o Atlético Paranaense, nessa partida que o Grêmio vai fazer. Só Inter e Grêmio fizeram 9 jogos e o Grêmio, né, chegando ao 10º agora. O Inter chegou ao 10º no final de semana. O que acontece? O Everton jogou todos. Todos. E sempre era para ser o último, né? Sempre era pra Hoje ser o vai ser a despedida. Despedida na arena, despedida fora de casa. Não mas, foi, mas é que aquela coisa Verdade. também é uma coisa que o Grêmio tem. E aí eu não sei o que passa na cabeça do Renato, eu não sei o que passa na cabeça do presidente Romildo. Sinceramente eu não sei. Apertou contra o Vasco, chama o Everton. Apertou contra o Flamengo, chama o Everton. O Everton entrou em todos os jogos. Apertou contra o CSA fora de casa Ceará e o Grêmio chamou também. o Everton. Até que ponto, né? Até que ponto tu não poderia ter dado um mínimo descanso para esse jogador? Tentar tirar o máximo, extrair ao máximo, porque tu sabe que amanhã ele pode ir embora? Não é uma crítica, né, daquelas assim de o Grêmio fez tudo errado. Não é, eu acho que tudo bem. Tu sabe que tu vai vender uma coisa, tu vai tentar usar o máximo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Todos os clubes do futebol brasileiro fariam exatamente a mesma coisa que o Grêmio está fazendo. Só que também o melhor jogador da América, não é eu que estou dizendo, foi o presidente Romildo Bolzan Júnior que disse que o Grêmio tem o melhor jogador da América, que é o Everton. Não dava para ter ficado fora do jogo contra o CSA. É complicado, eu concordo. Concordo contigo, eu acho que ele está sendo exposto demais. E até por uma questão de mercado, né? Claro. Expõe demais, não traz o resultado que se espera, não vira um jogo sozinho, não faz o gol que se espera que faça, até por uma questão de mercado, tá todo mundo de olho. Desvaloriza o próprio produto. Desvaloriza o teu produto. E me parece que a utilização do produto é o que eu falei lá no início. A necessidade de afirmação. Precisa ganhar o jogo contra o CSA. Porque se usa o Everton num jogo dos reservas, fora de casa, contra o Lanterna... Esse foi um dos piores jogos da temporada. É porque tem uma necessidade absurda de vencer o jogo. Se impõe uma pressão para que ganhe de qualquer jeito. Porque se vai usar... E aí eu vou, né, parafrasear o presidente Romildo, como o Diogo disse, o melhor da América contra o CSA, o jogo que está ruim dos reservas, é porque tem muita pressão para ganhar, então. Né? Precisa muito se afirmar e fazer de uma vez. Eu fico preocupado só nessa questão, porque jogador de futebol não é máquina, né? O Maicon foi muito criticado uma vez porque ele disse que era desumano o calendário do futebol brasileiro. E é desumano tu pegar um cara que não teve férias perante todos os seus companheiros e jogar todos os jogos. Não venham me dizer que mas o Everton ganha 600 mil por mês, tem que jogar azar o dele. Gente, não é assim. Não é bem assim. Nem tu em casa, nem eu aqui, que, né, cada um ganha o seu salário aí. Se tu não descansar uma vez por semana, pelo menos, tu não vai render a mesma coisa. Todo mundo tem um dia de folga. Um dia de folga todo mundo tem. Né? Vou dizer assim, eu vou até brincar, que não me xinguem, pelo amor de Deus, que eu sei que as pessoas mais religiosas ficam brabas. Mas até Deus descansou um dia, né? Ele trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Ele tinha que descansar. Ainda mais tratando uma profissão... É desumano, onde o atributo física. é física, né? Físico, né? Eu não sei, mas né, pra gente voltar essa questão do Atlético Paranaense, do jogo de hoje, da dificuldade... Mas o descanso é relativo, né? Claro. A gente pode não estar atuando nos nossos espaços, mas em casa a gente continua pensando em futebol 24 horas por dia. O jornalista não descansa, né? Descansa Esse não tem. Pode estar em casa, pode estar com o filho em casa, com a família toda reunida, fazendo churrasco, mas está sempre discutindo futebol. Para fins ainda desse jogo, tem uma outra questão que no jogo contra a Chapecoense ficou muito evidente e que eu não sei qual é o temor que vocês têm e o que preocupa também para essa partida, que foi o sistema defensivo do Grêmio. Os 2 zagueiros que outrora foram, né, anunciados aí como os melhores zagueiros da América, a melhor defesa do futebol sul-americano,
né? Aparentemente eles não têm mais esse posto, né? O Everaldo da Chapecoense que o diga. Né? Exato. E aqui do lado tem uma defesa, né? Que é a defesa do Inter, né? Para comparar com o Grêmio, que não leva gol a 500 minutos e que está jogando um absurdo, né? O Cuesta está crescendo muito, e o Moledo na cotação. Na cotação. Eu concordo. Não sei o quanto preocupa vocês hoje o fato de eles não terem demonstrado nos últimos jogos aquele alto nível que a gente já viu, né? Eu concordo que hoje em dia no futebol brasileiro o Cuesta e o Moledo são a melhor dupla de zaga sem taça do Brasil, né? É a melhor dupla de zaga sem taça é o Cuesta e o Moledo. Não tem dúvida nenhuma disso, não há o que discutir. Com relação ao Kahneman e ao Jeromel, a gordura deles é tamanha, e é claro que naquele jogo ali ficou muito evidente a queda de rendimento, mas o Grêmio tem problema defensivo nas laterais e na primeira volância. E não é de hoje. Desde que venderam o Jailson, o Grêmio nunca mais teve um primeiro volante, cão de guarda, que ajuda a fechar a casinha em frente à área. Mas a decisão foi do Grêmio também, né? Sim, eu critiquei demais naquele momento. Critiquei demais porque eu vi o Arthur ir embora e eu vi o substituto do Arthur, que não era nem metade do que ele jogava, ir embora logo em seguida. Fizeram um esforço para vender o Jailson. O Santos quis, depois não quis, mas conseguiram meter. O Grêmio ficou sem esse primeiro volante. Que se vê livre do produto. Parece que precisava de um dinheiro de qualquer jeito, sabe? 12 milhões. É o que a gente estava falando, que se vê livre do produto. Se viu livre. Nesse caso, o Grêmio se livrou livre do Jailson, porque acabou de botar um dinheiro do Arthur no bolso, não precisava vender. Enfim, o Grêmio passou a ter aquele buraco em frente à área. E desde lá, o Matheus Henrique não tem porte físico para ser primeiro volante, não é um camisa 5, não é um centro médio. O Leonardo caiu demais, não sei se vocês concordam. Bastante. O Leonardo, para mim, eu não sei o que houve com o Leonardo, se o Renato mandou ele não correr mais, ou o que acontece. Parece que está cansado. O Leonardo, ele tem 22 ou 23, Diogo? 23. 23 anos? 23. Esse cara tem que estar correndo o dobro do que ele corre hoje. O Leonardo tem deficiência no apoio, ele virou carimbador de bola, passezinho para o lado, ele não recompõe com velocidade, ou seja, lado direito defensivo com problemas. Do lado esquerdo, o Cortez tem que acordar num dia bom, porque quando ele joga bem, ele faz uma boa marcação, ele consegue ser um lateral defensivamente eficaz. Ou se não, por sorte, ou o Cortez... se não cansado também, ou pode acontecer da bola bater nele e entrar. O contra que ele já fez também. Ou seja, o Grêmio tem um problema de recomposição muito grave. O Maicon e o Matheus Henrique não são marcadores. O Grêmio precisa da bola para jogar bem. O Grêmio sem a bola se torna, de certa forma, um time vulnerável. Por isso que o Grêmio tem que jogar com a posse de bola e propor o jogo. Com a bola no pé tem qualidade. Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, a gente sabe que esses jogadores têm qualidade para fazer, propor o seu jogo e vencer qualquer adversário. Mas no momento que o Grêmio não tem a bola, me preocupa, porque ele é um time frágil na marcação. Então o Renato vai ter que dar um jeito de resolver isso com as peças que tem aí. Eu já cheguei até a pensar em umas loucuras, do tipo assim, Paulo Miranda na lateral direita. Jogou contra o Independiente, a final da Recopa, enfim, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tu quer que não saia gol, né? Não, eu quero que não... Eu quero 0-0? Não, eu quero e que o Rômulo? O Rômulo nem pensar. O Rômulo é aquela coisa, né? A qualquer momento pode falhar e comprometer, não tem intensidade, não deu certo o Rômulo no Grêmio, né? Está acabando o contrato aí no final do ano. Aliás, tem uma leva aí acabando o contrato no Mas final muita de gente 2000. embora, né? É Léo Moura, é Rômulo, é Viseu, quem mais está indo embora? O Felipe Augusto Maranguelo, ele diz aqui, ó, Esperoto, para ele o Jailson era um jogador muito comum. O problema para ele é a quantidade de lesões do Michel. Mais uma vez faltou a contratação de um volante com essas características. Faltou o 5 fincado na frente da área. Eu concordo com ele, o Jailson não era lá um grande jogador, mas ele é o único cara que tinha característica de ser marcador. Mas acho que tu só sente falta do Jailson quando tu não tem o Michel, né? Porque o Michel era titular absoluto até se machucar, né? Quando é que retorna o Michel? Não tem previsão ainda. Né? Só que assim, ó, tu tá te referindo a 2016. Estou me referindo a 3 meses que o Michel não joga. A última lesão, porque eu tô sabendo qual lesão do Michel, né? Não, a última, que ele não joga faz 3 meses, né? Mas ele já não era mais titular, Diogo, ele foi sacado para a entrada do Matheus Henrique. Mas porque ele estava machucado no início do ano. Ele estava machucado, ele voltou, aí o Matheus entrou, daí ele se machucou de novo. Mas por que o Matheus entrou? Porque ele ao lado do Maicon não estava rendendo, o Grêmio estava caindo fora da Libertadores. O primeiro jogo dos dois juntos foi Grêmio 2, Libertad 0 fora de casa, né? Maicon e Matheus Henrique. Estava machucado já o Michel lá daí naquela oportunidade. Eu me lembro assim, ó, que teve a mudança que fez o Grêmio reviver a Libertadores, estava indo pro saco a Libertadores, foi quando saiu Michel e Luan. Isso. Que eram os dois que ia Depois do jogo contra a Católica. Exato. Que fechou o primeiro turno da... Daí engatou 3 vitórias. A partir dali, o Grêmio ressurgiu, né? Com o Matheus Henrique e com... Então, para mim, o problema do meio campo, o pessoal pedia a saída do Maicon, lembra, Bruno? Tira o Maicon, é velho. Eu dizia, não, o problema não é o Maicon e o Michel juntos
Soma as idades, não está dando meio campo com capacidade, sim. né? E eu achava que o furo ali, no caso, era o Michel, mesmo sendo ele o cara da marcação. Enfim, saiu o Michel e o Luan, o Grêmio melhorou, conseguiu as classificações, mas eu vejo que há um problema aí para ser resolvido e, sinceramente, não sei qual a solução hoje. O Maicon não tem mais saúde para uma partida inteira, né? Também tem isso, né? Mas eu até sabe que brincadeiras à parte, né? Quem sou eu para fazer qualquer análise sobre a condição física de um atleta, Sim, né? ninguém é especialista. Ninguém é especialista, mas sabe que na fisionomia eu sinto que o Maicon voltou pós-Copa América ainda mais preparado fisicamente. Tu percebe que na fisionomia dele, na estrutura corporal, ele está mais preparado para o restante da temporada, né? Então fica essa questão aí envolvendo o capitão da equipe do Grêmio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do Internacional também, né? Para encerrar o programa desta quarta-feira. Mandar um grande abraço para um amigo que está nos acompanhando, José Carlos Amaral da Silva, lá de Cachoeira do Sul. Um grande abraço da Silva, o pessoal todo lá do grupo, né? O pessoal está sempre acompanhando aí o nosso programa, é claro, o grande pessoal está sempre conosco aqui. Um recado para você do Sesc. Você já acessou o site do Sesc hoje? O sesc-rs.com.br. São 7 décadas em que o Sesc está atuando ao lado do povo gaúcho. Sempre atuando para o bem-estar no turismo, do lazer, da economia e, claro, do bem-estar social. Acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br. Os 497 municípios gaúchos estão sendo atendidos pelo Sesc. Quem sabe você também não tem a oportunidade. Acesse hoje o site do Sesc e saiba todos os detalhes deste grande sistema que é o Sesc. Vamos ao recado do Banrisul e a gente volta para fechar o Virando o Jogo desta quarta-feira. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. O Banrisul, né, ele acredita que seu sonho pode virar realidade. Para a gente falar rapidamente do Internacional, né, o Bruno Flores, Marcos Perotto Júnior, Flávio Fiorin, não estiveram conosco ontem aqui no programa, né, mas essa questão que envolve... Bruno esteve conosco sim ontem aqui no programa. Detalhe do Bruno Silva, contratado, reforço para o restante da temporada, e o William Potker, deixando o Internacional, que tudo indica, para jogar no Al Ahly de Dubai, né, mais uma situação. E essa questão do Paulo Guerreiro, né? Que agora só depende dele, né? E do Gareca também, né? E do Gareca. Mas ele tem que ligar, né? Sim. Pessoal aí, mandar um grande abraço pro Fabiano Baldasso, para todos os influencers do Internacional, aí outros nomes que eu nem vou citar aqui agora, mas que engajaram-se numa campanha do próprio Inter, né? Do Liga Guerreiro, né? O Guerreiro ligar pro Gareca para não ser convocado. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Fosse eu Guerreiro, eu não ligava. Eu não abriria a mão da minha pátria jamais. Por mais, assim, eu entendo, né, que o Inter é o meu clube, que o Inter paga o meu salário, mas é a pátria. Eu sou patriota, eu Diogo, né? Fosse eu, tivesse minha mentalidade, eu não abriria a mão da pátria. Se fosse convocado para a seleção brasileira, por exemplo, eu jamais abriria a mão. Independentemente de que jogo fosse. Fosse contra Honduras, Gabão, sei lá contra quem. E o caso do Peru não é nem contra Honduras e o Gabão, né? Contra o Brasil? É contra o Brasil, um dos jogos é contra o Brasil, né? Mas ele já manifestou interesse de ficar aqui, né? Só que ele não tomou iniciativa de ligar ainda pro treinador do Peru. É aquela coisa. Ou se encontrar com o eu quero, mas quem decide é tu. É. Eu nunca vi uma bola... A responsabilidade, a bola é tua. A bola é tua. O tamanho da bola nas costas que a Federação Peruana largou pro Guerreiro, né? Saiu fora do negócio, né? Eu não sei, não é comigo, entre eles lá, Te vira. como se não tivesse nenhuma influência no treinador. Isso eu acho injustiça por parte da Federação Peruana com o Paulo Guerreiro. Por tudo que ele já fez, ele é o maior artilheiro da história do Peru, ele levou o Peru para uma Copa do Mundo de novo, depois de um tempão. O Peru chegou na final de uma Copa América. Quem diria que o Peru chegaria na final de uma Copa América? E o Paulo Guerreiro estava lá, acho que minimamente 1 ou 2 amistosos ele ser liberado, assim, ou ele não ser convocado. Olha, decidimos ele, não vai ser convocado, pronto. Não muda nada, né? O cara vai perder a semifinal de Copa do Brasil. O que tu representa para o país, tu representa para a seleção
a gente, em consideração que tu fizesse por nós na Copa do Mundo, tu estás liberado. Poderia tomar essa iniciativa. E outra, não é uma competição FIFA, não é uma competição, é uma data FIFA, a culpa é da CBF? É, legal, isso aí tá certo. A culpa é da CBF, é uma data FIFA, a seleção tem o direito de convocar. Mas minimamente poderia abrir mão nessa possibilidade, porque não vai mudar nada se o Peru ganhar ou perder para o Brasil no amistoso. Se fosse eliminatórias, tudo bem. Tudo bem, até eu acho que estaria ao lado da Federação Peruana, porque daí eliminatória todo mundo tem que jogar, né? Para a Copa do Mundo, todo mundo quer espaço, não tem o que fazer. Mas fica essa questão, vamos ver o desenrolar nos próximos dias. O que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que ele não vai ser desconvocado. Eu acho que ele não vai pedir. Eu também acho que ele não vai se pedir. É uma situação delicada. O Inter vai pro sem jogador. ele mesmo. Porque ele tá aqui, a torcida tá toda aqui. Aí o pessoal lá liga, o cara não liga. Como é que fica o clima assim? Antes de toda essa celeuma, de toda a viagem do Rodrigo Caetano para o Peru, declarações do Roberto Melo, presidente Marcelo Medeiros, já se falava sobre essa situação lá em Minas Gerais no jogo contra o Cruzeiro. Depois daquilo eu perguntei para um dirigente sobre essa situação. E ele disse, olha, nós vamos trabalhar em todas as frentes, a gente vai tentar aqui, vai tentar colar. E eu perguntei, mas por que o Guerreiro não pede? E aí eu usei o exemplo, que em 2018 ele conseguiu liberação de 2 amistosos. E aí ele me disse assim, é um processo complicado o Guerreiro pedir. Aquilo me deixou com um sentimento não muito otimista em relação a isso. E agora que a situação depende da vontade dele, o Inter está na mão do Guerreiro, com a situação do próprio jogador, o discurso começa difícil, a vir cada vez mais vívido na minha cabeça. É difícil. Bom, senhores, muito obrigado pela participação aí no Virando o Jogo desta quarta-feira. Esperoto, só pra gente finalizar, tá confiante? Tem palpite? Vamos Queria lá, mais torcida? vamos lá. Torcedor, 42 mil é balela, 50 mil hoje na arena. Quem é sócio não for tem que vender o ingresso, prestar para alguém. Faz alguma coisa para encher a arena hoje, 50 mil torcedores, 2-0 é o meu palpite, o Grêmio vai atropelar. E agora vamos falar como torcedor. Tem que vencer, hoje vai ser 2-0, é a minha opinião. Gols de quem daí? Bom, que seja do Paulo Independente. Vitor, do Pode André. até ser do André. Do André, contra, de mão. Senhorinho, muito obrigado. Valeu, Bruno obrigado pelo Esperoto, conforto. nos vemos à noite. Eu já sou otimista, mas acho que as dificuldades serão muito grandes. Eu aposto 2-1 pro Grêmio. Tá bom, tá aí o placar então para a equipe do Grêmio para a noite de hoje. Muito obrigado a todos, fiquem agora na agradável companhia da programação da RDC TV. Claro, nós voltamos amanhã, 13h, para repercutir o resultado do jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.